Obrigado mais uma vez pelo Crefito 3, né, pelo convite, pela parceria. Acho que é muito bom estar aqui. Tivemos bastante coisa sobre agora, né, sobre o SUS, e eu vou falar um pouco sobre a parte privada, né, sobre o fisioterapeuta, e para isso eu vou contar um pouquinho da minha trajetória, da minha história. Acho que talvez você consiga aplicar um pouco disso na sua vida. Temos formandos e formados aqui, é isso? Formada e quem ainda é estudante, certo? Quem aqui é vendedor? Eu espero que seja todo mundo, porque se a gente não vender aquilo que a gente faz, não adianta você fazer curso do Léo Costa, você trabalhar com prática baseada em evidências, não adianta você fazer mestrado, doutorado, fazer 86 mil técnicas que o cliente não vai chegar até você. Né? Então, quem sabe eu queria só aqui, talvez inspirar um pouco vocês com a minha história, com a minha trajetória, quem sou eu, né? Mas acho que, quem sabe, pode ajudar um pouco a colocar, implementar isso na vida de vocês, tá? Então, o nome foi Por que é difícil vender um tratamento baseado em evidências? Respondendo isso, talvez porque a gente é bem sincero, né? Até acho que é o professor Fábio Renovato, que nós trabalhamos com ele, meu amigo desde o mestrado, lá na USP, e a gente deu aula aqui na PUC vários anos juntos. A pergunta muitas vezes parece que quando a gente fala que uma coisa não funciona, não tem evidência, parece que você é arrogante, parece que você, né, está acima das pessoas. E é pelo contrário. Para você trabalhar com prática baseadas em evidências, você precisa ter a humildade de falar assim, puxa, tudo aquilo que eu fiz na minha vida pode ser que não seja mais aquilo, foi o que aconteceu exatamente comigo. Tive que mudar, e aí sim a gente está disposto a mudar a todo momento se aparecerem coisas novas. Então é totalmente o contrário disso. Tá? Eu tenho meus conflitos de interesse, do método, do colete, dos cursos aqui, fico colocando isso. Não esqueça, já que é blogueiro, não esqueça de nos seguir nas redes sociais. Por exemplo, toda sexta-feira tem um sextou. Se você quiser aprender como botar fogo em alguém, é uma técnica milenar, às vezes aparece alguma técnica baseada nisso. E todos os artigos publicados pela nossa equipe, é só colocar lá no escoliosebrasil.com.br/artigos, você pode ter os nossos artigos na íntegra. Então eu comecei com escoliose no meu trabalho de conclusão de curso. Quem acha que não faz muita diferença fazer trabalhos, foi assim que comecei. Fiz um estudo de caso, aprendi sobre RPG, fui fazer um curso de RPG para poder fazer o TCC. Então, eu queria trabalhar com coluna, já sabia disso. É muito importante saber o que você não gosta de fazer. Então, por exemplo, eu não gosto de hospital. Fico até feliz que tem gente que gosta, porque não é minha área. Mas eu já sabia o que eu gostava. Eu sabia que eu gostava de coluna. Mas para ganhar dinheiro, o que você faz? Trata tudo, certo? Primeira lição aqui. Quem trata tudo, é impossível você saber todos os guidelines de todas as áreas do corpo humano, tá? Se você puder saber de tudo, assim, você é um extraterrestre. Então, primeira dica que eu vou dar aqui para vocês. Encontre o seu nicho de trabalho. Encontre o seu nicho de trabalho. Não precisa ser ultra especialista, como eu acabei ficando, né? Numa área, né? Tem ortopedia, tem coluna, tem escoliose dentro da coluna. Mas procure um nicho de trabalho. É impossível você tratar cefaleia, dor no pé, idoso e UTI no final de semana. É impossível você ser bom em tudo. É a história do pato, né? Nada, corre, voa, mas não faz nada direito. E é isso que a gente acaba fazendo. Tá? Então eu comecei fazendo isso, trabalhei por 10 anos e acreditava fielmente nas cadeias musculares. Tá? Se você alongasse toda uma parte do pé, ia melhorar a TM. E vice-versa. Tá? Acreditei fielmente. E aí, aquilo que eu falo, para mudar dá muito trabalho. E aí eu fiz uns vídeos lá na internet, foi assim que eu comecei, ó, com uma câmera, não tinha celular desse jeito, era uma câmera, botava no computador, editava, e comecei fazendo os vídeos porque o meu paciente não fazia o tratamento. Então eu comecei a fazer o vídeo para que ele pudesse fazer aquele tratamento que eu queria em casa. Era isso. Na verdade, foi assim que eu comecei na internet, tá? O acaso que começa a dar certo. Então, assim, para dar certo, você tentou muito, você errou muito, né? Foi assim que eu comecei. Fiz os vídeos, eu mesmo fazendo, né? Na época eu era novo. E comecei assim, gente, alugando uma sala dentro do consultório de uma clínica, tá? Tinha uma coisa, eu fiz estágio na época da faculdade, observação e tal.
E também uma coisa que eu descobri que eu não gostava, que eu não queria fazer para minha vida, era trabalhar com biombo. Tá? Sabe aqueles monte de biombo assim? Tu fazia assim, ó, lá onde eu trabalhava era 5 ondas curtas de um lado, 5 TNS do outro lado, todo mundo ficava meia hora tudo igual e trocava. Daí na hora do exercício o paciente falava assim, já deu meu tempo, eu faço em casa. E nunca fazia. Então assim, eu descobri que eu não queria. Então primeiro comecei a trabalhar, eu falava assim, tá, eu vou trabalhar, eu vou fazer o que eu puder, mas eu vou trabalhar de forma individual, eu vou fazer o meu melhor que eu sabia naquele momento eu fazia. Podia não ser o melhor tratamento, mas era o que eu sabia naquela hora era. Tá, hoje eu acho que era uma bosta? Acho. Mas era o que eu sabia. Então, assim, você sabe que o caminho é mais ou menos isso. Comecei lá pequenininho, fiz especialização em acupuntura para tratar dor, e a acupuntura diz que trata tudo, e eu acreditava também. Fui na televisão, tá? Essa aqui era a jurada do Silvio Santos, né? A Flor. Fui na televisão falar de técnicas orientais e apliquei ventosa, tá? Para quem acha que a gente não erra na vida, tá aqui, tá na internet, eu nem tiro. Por quê? Porque a gente pode errar, tá? Ainda mais no começo da carreira. Eu fiz o que aprendi lá na especialização em acupuntura e tal. Então, assim, hoje você vai falar assim, mas você é crítico. Que bom que a gente muda. Que bom que a gente muda. Esse é o caminho da história, a gente ter a humildade de mudar. Então, quem trabalha com prática baseada em evidência está sempre disposto a mudar. E aí, foi uma coisa muito legal. Tinha um grupo no Facebook, não sei se vocês conhecem, o Facebook é aquele extinto aplicativo, né? Uma rede social do passado, parecido com o Orkut. O Facebook já é de antigo, tinha um grupo lá que eu gostava bastante, chamava assim, Artigos Científicos em Fisioterapia. E lá tinha um cara que na época para mim era um ET, chamava Léo Costa. Tá? Uma pena ele não estar aqui para falar disso. Tinha o Léo Costa, tinha o Rodrigo Vasconcelos, foram os caras que eles começaram a falar umas coisas assim, revisão sistemática, eu nunca tinha ouvido falar nisso. Tá? Outra palavra, ensaios clínicos aleatorizados. Para mim isso era grego, era alemão, não sabia o que era. E eu comecei a ver, e as pessoas perguntavam, me fala sobre um artigo de acupuntura, tal, de RPG, não tem, é isso, não tem evidência. Cara, eu falei, alguma coisa está muito errado comigo. Eu já tinha 10 anos de formado, tá, gente? Não era recém-formado. Por quê? Vocês têm uma vantagem hoje, eu ouvindo as discussões aqui da manhã, uma grande vantagem do aluno que estava aqui, né? Mas eu quero falar, o professor... Na minha época não tinha internet desse jeito, gente. Você acha que na palma da mão eu achava na hora o Pedro, digitava. Então, assim, hoje dar aula na graduação é um desafio. Por quê? Porque vocês têm internet na mão. Então, para o cara chegar e falar de microfisioterapia, igual alguém falou aqui, é surreal. Porque na hora você pega o seu celular, você entra lá no PubMed, você entra na Pedro, você fala assim, meu amigo, isso aqui não tem evidência, sinto muito. Então, assim, é um desafio você estar na graduação hoje. Tá? Então, assim, tá tudo na palma da sua mão, basta você querer, tá? E, assim, hoje você consegue ter acesso a essas pessoas, né? Muito mais de perto. E aí, eu falei, putz, eu preciso mudar na minha vida. E aí eu fui fazer mestrado, porque eu acreditava fielmente lá nas questões posturais, de cadeias musculares, tudo, e o Fábio estava ali muito bem nessa época. Tudo aquilo que eu acreditava no mestrado não deu significativo. Tudo aquilo que eu estudei 10 anos da minha vida e apliquei nos meus pacientes não tinha dado aquela significância. E aí eu falei, preciso estudar. Todas as relações, todo mundo tinha dor. Eu estudei DTM, questões posturais. Quanto mais a cabeça ia para frente, mudava a posição do côndilo, ativava músculos diferentes. Não mudou nada. Comparei pessoas que tinham DTM com quem não tinha, tudo era igual. Falar, ferrou. O que eu faço na minha vida? Né? Fui procurar evidência, fui achar esses caras, fui estudar, fui entender. E aquilo foi uma mudança de chave na minha vida. Porque eu realmente comecei a entender que eu precisava fazer mais do que aquilo que eu acreditava. Que os pacientes, muitas vezes, no consultório, você tem o seu viés de confirmação, né? O que é viés de confirmação? Que é o que acontece no seu Instagram hoje. Você só aparece coisas que você gosta. No nosso tratamento que a gente acha que funciona, eu só vejo os casos e você pensa no seu dia a dia. Você só lembra dos casos que foram bem-sucedidos. E um outro que foi muito mal-sucedido.
Mas, na média, você esquece dos seus pacientes, né? Os pacientes que já passaram por você. Então, você vai se agarrar naquilo que deu certo, na pessoa que te adora, na pessoa que deu certo, mas os pacientes, na média, às vezes o paciente, igual o Léo falou lá naquele trabalho, às vezes o paciente abandonou o tratamento e você nem sabe o que aconteceu com ele. Tá? Mas os que ficam ali, que estão melhorando, você vai tendo aquele viés de confirmação, né? Então, eu fui lá, estudei, e lá no mestrado também foi muito legal, porque o que acontece? Então, assim, eu recomendo todo mundo que queira entrar em ciência, vá para a ciência. Porque ali, no cafezinho da USP, foi onde eu tive os meus maiores networks da minha vida. Foi lá que as coisas aconteceram e deram certo. Estava lá no laboratório, já tinha defendido, minha cabeça já estava muito diferente, e eu fui convidado para trabalhar, voltar na escoliose. Tá? A professora da PUC aqui, né, a Patrícia Jun de Penha, foi lá e me convidou, falou assim, Rodrigo, eu entrei no doutorado, eu tenho que avaliar 2.562 adolescentes da rede pública, não tem verba, tá? Aquele convite bem atrativo, não tem verba, nós vamos ver a prevalência da escoliose idiopática do adolescente no Brasil. Para isso, você vai pegar o seu carro, não foi desse jeito, tá? Mas só para deixar a aula mais charmosa. Você vai pegar o seu carro com o seu dinheiro, vai parar de trabalhar e vai rodar as cidades do interior por 2, 3 anos para me ajudar nessa pesquisa. Alguém falaria assim aqui? Todo mundo falaria não. Tá? Mas eu tinha a ideia de fazer o doutorado. Então, qual era a ideia? Rodrigo, você acha essas pessoas, a gente descobre quem tem escoliose. Quando você encontrar quem tem escoliose, você trata esses pacientes no doutorado. Fechado. Uma aluna também, que era da PUC aqui, a Bárbara, topou fazer. Ela tinha 2 alunas do mestrado que tinham desistido. E nós começamos essa empreitada. 4 anos de pesquisa para publicar o estudo na Spine. Olha que chique, publicou na Spine, mas ninguém sabe, né? Só vê os tombos que leva, mas não vê as pingas que bebe. É o contrário, né? Acho que só vê os tombos, mas não vê as pingas. E aí, o que acontece? Nisso, abriu as portas da carreira. Então, assim, eu sempre vou falar para você o seguinte, se quer dar certo, aceita as oportunidades. Alguma coisa, né? Acredite no que você quiser, mas alguma coisa isso vai trazer algum aprendizado na sua vida ou vai abrir outras portas. E aí comecei a fazer isso, avaliamos lá, a gente até a escola, fazia o teste de Adams, né? Via lá a gibosidade, usava um aparelhinho chamava escoliômetro, fazia o raio-x para ver quantos tinha escoliose. Descobrimos que tinha 1,5% da população, 4 meninas para cada menino, né? Vimos lá a importância de fazer o rastreamento escolar. E aí, a conta era o seguinte, né? O que usava no Brasil na época? Usava um monte de técnicas que, teoricamente, não tinha comprovações científicas. Tá? Então, a pessoa ia lá, o médico falava, faz natação, faz RPG e pilates, usa qualquer colete, né? E aí ia acabar numa cirurgia. Segundo ponto, segunda reflexão do dia. Tente fazer coisas que ninguém está vendo. Deixe de seguir a manada, certo? Todo mundo sempre fez RPG para escoliose. Todo mundo sempre fez pilates para escoliose. Todo mundo sempre usou os mesmos coletes para escoliose. A gente tinha que mudar, tá? E tem gente que inova, mas inova assim, que é uma mistura do Neymar com o Phelps, tá? Ventosa de um lado e kinese do outro, contrai de um lado e alonga do outro e acha que vai melhorar. Né? Mas não tem comprovação científica. E aí, o que eu fui fazer? Né? Eu estava lá no mestrado, entrei, né? Eu já tinha terminado o mestrado, estava nisso, falei, preciso escrever um projeto de doutorado para achar ali as evidências científicas. Quando entrei no tal do PubMed, que quem não conhecia, né? Hoje, a gente falou do PubMed hoje aqui. Quando entrei no PubMed, as evidências estavam nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia. E aí se falava em 7 escolas de evidência científica, se falava, já tinha uma revisão sistemática na Spine, publicado com colaboração da Cochrane, falando de exercícios específicos, e isso tudo era um oceano azul que ninguém nunca tinha navegado. Tá? Fui lá e falei assim, vou estudar isso aí. A minha orientadora virou e falou assim, Rodrigo, só que acontecia nessa época? A hora que você abriu o estudo era lindo. Só que você não conseguia aplicar o estudo. Tá? Não tinha uma tabela, não tinha um exercício, não tinha nada. Só tinha que o estudo era bom, você tinha que usar exercício específico, mas não tinha o estudo. E aí a minha orientadora falou assim, Rodrigo, se você quer realmente fazer um ensaio clínico, se você quer realmente estudar isso, você precisa
ir aprender. Não dá para você aplicar um método que você não conhece, tá? E aí o que eu fiz? Tinha dinheiro? Não tinha dinheiro, tá? Eu tinha dinheiro, eu tinha um carro, só tinha um carro. Eu tinha comprado graças à fisioterapia. Fui lá e fiz o seguinte, tinha dinheiro para pagar o primeiro módulo do curso, eram 3 módulos. O curso era na Itália, era em janeiro, em junho e em dezembro. E aí eu tinha dinheiro para pagar o primeiro módulo. E eu falei assim, a passagem e tal, e falei assim, se tudo der errado, eu não conseguir, eu vendo o meu carro e vou. E aí vou ver o que vai dar, mas vou aprender isso aí. Fiz isso, fui. Quando eu fui a primeira vez, no primeiro módulo, aquilo já mudou minha cabeça, não tinha nada a ver, ninguém nem sabia que era RPG. Eu não sei se vocês sabem, mas RPG é igual jabuticaba. Só tem no Brasil. Tá? Jabuticaba só tem no Brasil. Não existe, ninguém usa RPG no mundo. Tá? E eles nunca nem falaram das técnicas, da teoria. Eu estudava e trabalhava com isso há mais de 10 anos, gente. O que eu fiz? Fui lá, aprendi. Quando eu voltei para o Brasil, assim, maluco. Tá? Falava assim, todo mundo precisa saber disso. Sabe aquilo quando você aprende uma coisa muito legal, você chega na sua casa, conta para sua mãe, para seu namorado, é isso. Eu falava, eu preciso contar isso para o Brasil. Era mais de uma missão, né? Eu já estava aqui, começando a trabalhar na PUC. Foi um negócio frenético. Toda semana eu dava palestra numa universidade, eu comecei o Instagram junto nessa época, comecei a mostrar os vídeos que hoje eu vejo são péssimos, mas era o que tinha, tá? Então, o que aconteceu? Com aquilo, mães e pais de outras cidades, aí foi um negócio muito maluco. Ligou uma mulher de Minas Gerais, ligou uma mulher de Goiânia, ligou uma mulher do Mato Grosso. Falou assim, eu posso levar minha filha aí? Falei, cara, eu comecei a receber gente de outras cidades para atender. Onde que isso era possível na fisioterapia? Né? E aí o que eu fiz? Falei assim, essas pessoas precisam de um tratamento. É isso que a gente precisa. As pessoas estão carentes de tratamento para cuidar do seu bem mais precioso, que é seu filho. Com isso, eu comecei a conseguir pagar os outros cursos, terminei a formação. Tá? Então, em 2015, eu fui para a Itália. No ano seguinte, minha esposa estava grávida, e aí eu fiz umas contas meio malucas lá. Agora eu já aprendi, já estou com o segundo filho, né? Mas no primeiro filho, não sei se vocês sabem, mas criança não nasce de 9 meses. Vocês sabiam disso? Um dia eles vão falar de semanas. Os homens não vão saber disso. Eles contam tudo maluco em semanas. Né? Então, olhei, fiz umas contas lá. 9 meses, dá para fazer o curso. Fiz a inscrição no curso. Era Hong Kong. Tá? Ali do lado. Fiz a inscrição. Quando foi, a criança não nascia. A criança não nascia. Meu filho nasceu num sábado. Na quarta-feira, eu fui para Hong Kong fazer a formação. Teve que fazer cesárea, aquela coisa toda. Né? No segundo filho, minha mulher falou, pelo amor de Deus, você não me viaja, porque agora que eu vi o que é a primeira semana de vida. Pesadíssimo. Então, assim, por quê? Porque eu estava maluco querendo aprender mais. Fiz a segunda formação do método Schultz em 2016, e aí eu trabalhava numa clínica que os ideais já não estavam batendo, que é o que alguém falou aqui. Né? Eu queria trabalhar com prática baseada em evidência de verdade. Tá? Não era mais ou menos, eu queria trabalhar de verdade. Abri minha primeira clínica, chamava Instituto Científico de Reabilitação, REAB. Dentro já era o Escoliose Brasil ali, mas tinha esse nome, Instituto Científico de Reabilitação. Tá? Fiz formação, fui buscar sobre o colete aqui na América Latina, na Colômbia, no mesmo ano, e aí um monte de fisioterapeuta já começou a falar assim, Rodrigo, me ensina isso, você já está aprendendo, que você está aplicando, pelo amor de Deus. E aí que a gente começou. O curso chamava como? Tratamento da escoliose baseado em evidências. Então, desde 2017, eu comecei a propagar essa informação. Eu podia ficar só para mim? Podia. Tá? Muita gente faz isso. Mas eu não tenho a pretensão de tratar todos os pacientes de escoliose do Brasil, do mundo. A gente precisa de uma profissão mais forte. É só assim que a gente realmente vai crescer. Quando a gente realmente pensar que fisioterapia serve para ajudar as pessoas? Quem aqui acha que não? Todo mundo acha que sim. Mas antes disso, isso é o seu trabalho. Antes disso, você pode e deve cobrar por isso e ser bem remunerado. Tá? Quanto mais leucostas, quanto mais pessoas bem-sucedidas você encontrar aqui, sendo fisioterapeutas, mais a população vai entender e vai valorizar o seu trabalho. Porque senão
ela vai acabar comparando você. E assim, a sua sessão não pode ser gratuita. Não pode ter uma aula experimental gratuita de Pilates. Isso não pode. Eu sei que pelo conselho não é, mas assim, isso não pode do nosso interior. A gente não pode se sujeitar a isso. Por acaso você vai lá no Hotel Fazano e fala, eu quero passar uma noite aqui experimental para ver se eu gosto ou não. Ou você vai aqui no restaurante Figueira Rubaiaca em São Paulo e fala, eu quero experimentar essa carne aqui. É só experimental. Se eu gostar, eu volto. Por que na fisioterapia tem que ser assim? Então você tem que colocar valor no seu trabalho. Esse é o grande ponto que a gente tem que mudar a nossa chave. A gente ajuda as pessoas? Ajuda. Como uma consequência de um bom trabalho e bem valorizado por isso. Tá? E aí, já no primeiro ano, um ano depois, nós mudamos de clínica, já aumentamos. No ano seguinte, nós fomos para os Estados Unidos, fizemos a outra formação e já começamos a realmente mudar a cara do Brasil. Tá? Em 2018, por aí, a gente já conseguiu uma lei em Campinas que fala sobre a conscientização da escoliose. E aí começaram a aparecer, né? Livro que eu ajudei nesse capítulo, os nossos artigos publicados. E aí eu vou falar para vocês um pouco como que a gente realmente aplica e vende o nosso trabalho no Escoliose Brasil, né? Como que a gente realmente coloca a prática baseada em evidência no nosso Instituto de Escoliose Brasil. Então a gente tem lá vários tratamentos, mas quando que utiliza cada um deles, né? Se a gente pegar lá, qual que é o objetivo do tratamento da escoliose? É evitar a progressão ou até melhorar. Hoje as evidências falam isso. Lá em 2016, 2017, quando eu postava um raio-x de antes e depois que melhorava, sabe o que falavam? Esse cara é charlatão, é impossível, olha isso, esse cara é charlatão, é impossível reduzir uma curva de escoliose. Era isso que eu ouvia. Tá? Por quê? Porque você está mudando a forma que o tratamento da escoliose estava sendo feito no Brasil. E os médicos começaram a falar, esse cara vai tirar um monte de paciente nosso da cirurgia. Tá? Então, assim, o médico falava assim, não, espera piorar, quando você voltar aqui eu te opero. Tá? Hoje as evidências aqui de 2013, a primeira coisa, melhorar ou manter a curva. Esse é o principal objetivo. Melhorar a qualidade de vida deles, melhorar os fatores psicossociais, etc. Então, é isso que a gente faz. E se você pega a Sociedade Médica, até hoje, o guideline da Sociedade Médica do Escoliose Research Society vai estar aqui, ó. Observação, colete e cirurgia. Tá faltando alguém? Cadê o fisioterapeuta? Até hoje, nós não aparecemos nos guidelines dos médicos. Por isso, a gente usa o guideline da SOSORT, que fala aqui sobre o tratamento, né? Fala sobre a fisioterapia específica, além do colete, né? Como para evitar a progressão. Não fazer nada é sempre o pior desfecho, tá? Uma escoliose pode piorar 6 graus por ano. Então, imagina que o seu médico fala assim, ó, não faz nada e volta aqui. Tem curva que pode piorar 9 graus por ano, tá? Então, imagina se o seu filho fala assim, vai para casa e não faz nada. Olha que surreal que é isso, tá? E aí, assim, ó, a gente já sabe que isso é perigoso, que é uma doença progressiva. Então, na escoliose é um pouco diferente do que você faz um tratamento, né? Faça um tratamento para dor. Passei um velhinho, não fez nada, ficou ali, piorou um pouquinho, tal. Na escoliose, não. Na escoliose, se você não faz o tratamento comprovado cientificamente, o que você vai acontecer? A chance dessa escoliose piorar é enorme, e aí essa paciente vai para uma cirurgia. Então, aí a gente começa a falar de riscos muito mais graves, tá? Então, vamos falar um pouco da fisioterapia. Ela foi crescendo. A gente tinha 2 tipos, né? Como eu falei, exercícios gerais e exercícios específicos. Exercícios de core e exercícios que focam no sistema nervoso central. Então, aí a gente hoje tem ensaios clínicos aleatorizados que fizeram isso. Um grupo comparou fortalecer de um lado, alongar do outro, contrair o core, com exercícios que pensam em treinar o cérebro desse paciente. O que aconteceu? O grupo que tratou só o músculo piorou e o grupo que tratou o cérebro, essa fisioterapia mais moderna, teve uma redução de 5 graus em média durante 80 meses. Então, essa primeira revisão sistemática já falava isso. A gente já tinha 2 estudos em 2013 falando exercício específico pode ajudar. Numa parte do meu doutorado aqui, a gente hoje já tem 19 ensaios clínicos aleatorizados. Então, lembra que o professor Léo Costa falou? Para a gente ver eficácia, precisa de ensaios clínicos aleatorizados. Essa minha revisão sistemática pegou, hoje já tem 19 ensaios clínicos aleatorizados. Estou falando aqui de
basicamente de 832 pacientes, e aí a gente mostra aqui, ó, que tanto a curto prazo, menos de 6 meses, quanto a longo prazo, para quem não sabe o que é revisão sistemática, olha esse cristalzinho aqui, ó, tá favorecendo aos exercícios específicos, tá? Tanto a curto prazo, menos de 6 meses, quanto a longo prazo, mais de 6 meses, tá? E também quando a gente viu tanto curvas leves, quanto curvas moderadas, tá? Os exercícios específicos foram superiores. Então, o que é isso, né? Como que a gente fez a prática baseada em evidência no nosso instituto? A gente pegou o guideline. O que o guideline falava? Para você trabalhar com exercício específico, você precisa seguir 4 pilares. Por isso o 4D aí, essa brincadeirinha do nome S4D. Ó, tem que fazer autocorreção tridimensional, tem que fazer treino da funcionalidade, das atividades de vida diária, tem que estabilizar os músculos e tem que fazer educação do paciente. A gente faz exatamente isso, a gente publicou isso nesse ano, de 2024, a gente define exatamente isso, a gente segue a mesma metodologia que os guidelines orientam, certo? Então, se falava lá de 7 escolas, eu fui buscar, encontrei o que tinha de bom e o que tinha de ruim. O que eu achava que aplicava no nosso dia a dia, eu utilizei. O que eu achava que não batia muito, que não fazia muito sentido, a gente não usou, tá? E hoje, esses guidelines da SOSORT orientam exatamente isso. Que a SOSORT, ela é um guideline. Guideline não orienta método. Isso que é muito importante. Não vai, guideline não é feito para fazer propaganda de método. Tá aqui, ó, a gente não suporta, não participa, não aprova, não endossa, não favorece nenhuma pessoa, nenhuma clínica, nenhum produto, nenhum serviço, nenhum processo, nenhum método. Guideline vai falar para você o que é bom para dor lombar. O que é bom? Qual é a melhor evidência? Exercícios terapêuticos, baseado na preferência do paciente, terapia manual e educação em dor. Essa é a melhor evidência científica. Dos exercícios terapêuticos, quantos exercícios terapêuticos você conhece? 1 milhão. Usa qual você gosta. Qual é o melhor? Qual o paciente gosta mais? Terapia manual, tem múliga, tem medicine, tem manipulação, tem quiropraxia, osteopatia, tem uma porrada. Usa qual você se identifica melhor. Qual você é mais craque, qual paciente vai gostar mais. Eu odeio que manipule, faz mobilização, é a mesma coisa. Educação da dor, tem uma porrada de maneira. Veja qual você se identifica mais. Então, guideline não é método. É isso que você tem que colocar na sua cabeça. Você vai usar o que o paciente se identifica mais e aquilo que você também tem mais habilidade. Obviamente, utilizando as melhores evidências. Tá? E aí a gente fez um estudo bem interessante com o pessoal lá da Universidade Federal do Pará, que a gente viu quanto que o fisioterapeuta sabia das evidências. Tá? Avaliamos 506 fisioterapeutas por entrevista, perguntamos tudo sobre escoliose, e o que a gente viu? Que quanto mais experiência o fisioterapeuta tem, mais ele sabe sobre os guidelines da escoliose. Mas ele acerta. Então, experiência faz diferença? Faz. Eu levei mais de 10 anos para abrir minha clínica. Pode ser que você abra com 2 anos e dê certo? Claro. Tá? Essa é a minha experiência pessoal. Mas quanto mais experiência você tem, mais assertivo você acaba sendo. Mais aprendizagem você tem, mais mão você tem. Tá? E aí a gente também conclui uma coisa interessante, que o que acontecia, né? A maioria desses métodos foram criados na Europa, nem todo mundo pôde ir para lá, né? Então é muito importante que isso dificulta o fisioterapeuta brasileiro a se aperfeiçoar. Por isso a gente, né, nessa logística aqui, o que a gente fez aqui? Com toda essa experiência, né, dei curso de RPG, dei curso de Pilates, fiz mestrado, dei aula aqui 7 anos, fiz as formações fora, fizemos formação sobre colete, agora eu defendi o doutorado esse ano. Com toda essa experiência, com todos os artigos publicados que a gente foi tendo, a gente foi encontrando o que era mais aplicável ali. Tá? Você precisa publicar para você usar a prática baseada em evidência na sua clínica? Obviamente que não. Obviamente que não. Você pode estreitar isso, pode ser mais fácil, você pode aprender com pessoas que já trabalham com isso. Mas a gente tem um pilar na nossa empresa que é ciência, que é publicar artigo. A gente, só para vocês terem uma noção, a gente tem 3 pesquisadoras com doutorado, 2 com doutorado, 1 com pós-doutorado, que trabalham para o Escoliose Brasil para a produção de ciência. Tá? Então isso é muito legal. É difícil hoje em dia uma empresa privada ter um foco em ciência. Por que isso é importante para a gente? Porque a gente acredita que para você conseguir ter cada vez mais respaldo, cada vez
Isso vai nos trazer o quê? Mais cliente. Isso vai trazer mais o quê? Mais aluno para a formação. Tá? Lembra que o professor Léo Costa falou? Ninguém aqui é bonzinho, maravilhoso. Todo mundo tem os seus interesses. Nós estamos aqui no final de semana, você tem um interesse. Qual é o seu interesse está aqui? Aprendizado. Qual é o nosso interesse está aqui? Informar a população, informar o fisioterapeuta, se formar melhor. Né? Isso é natural. Tudo bem? Então, o que é importante para a gente? Produzir ciência de qualidade no Brasil, coisa que ninguém nunca fez. Tá? Desde 2019, a gente tem um sistema que todos os dados do paciente, assinatura de termo livre esclarecido, tudo vira pesquisa. São mais de 3 mil pacientes hoje. O professor Fábio orienta vários alunos da PUC que fazem pesquisa com os nossos dados. Tá? Retrospectivo, tudo bem, mas são dados que no Brasil a gente não tinha nada de maneira epidemiológica. Tá? Então, com isso, em 2022, a gente publicou o nosso primeiro estudo, em 2024 nós publicamos o nosso segundo estudo, depois eu vou falar um pouquinho para eles, e aí nossa ideia, acho que travou aqui, e a nossa ideia aqui é treinar o sistema nervoso central desse paciente. Tá? O nosso objetivo é mudar um pouco, a gente está fazendo o que todo mundo fazia diferente. Então, se você continuar trabalhando da mesma maneira que eu trabalhava em 2006, quando eu me formei, que era com RPG para escoliose, você está 18 anos atrasado, certo? É isso que você tem que pensar. A ciência muda. A mesma aula que o professor Fábio dava em 2006 é outra aula hoje, sobre escoliose e sobre qualquer outra coisa na ciência. Tá? Então, é isso. Nosso foco é quebrar esse ciclo aqui. O foco é muito mais no aprendizado motor e não no músculo. Automatizar, igual aprender a andar de bicicleta, você nunca mais esquece. Então, a ideia é essa, é outro foco. Igual falar inglês, para tocar piano. Então, é automatizar essa nova postura dos pacientes com escoliose. E, para isso, aqui os nossos, a gente tem um pilar do nosso método, que é treinar. Foi rápido aqui. Que é treinar mesmo automatismo em todas as posições, sentar, levantar, fazer tudo. Então, o foco aqui realmente foi mudado com o decorrer do tempo, é fazer exercícios mais dinâmicos, diferente do que a gente fazia lá, que era sentado, deitado e etc. Então, o que a gente fez aqui? Nesse estudo foi muito interessante, a gente publicou esse ano em 2025 na Journal Rehabilitation Medicine, que durante a pandemia, então esse foi um estudo feito dentro da clínica, chama estudo de implementação. Nós fizemos 33 pacientes que foram tratados na clínica, que poderiam ir para a clínica, comparado com 33 que não podiam chegar na clínica por causa da pandemia. Tá? E os resultados foram os mesmos. Tanto faz você fazer presencial ou online, a fisioterapia moderna aí pode ser feita e pode ter os dois terem bom resultado. Tá? E também a gente viu a aceitação dos pacientes, dos fisioterapeutas, e foi excelente. Então, vamos falar um pouquinho do colete. Todo mundo sempre fez da mesma maneira. Todo mundo usava um colete assim. Alguém já viu alguém com colete até o pescoço? Uma fábrica de bullying, né? Fala a verdade. Então, assim, de 1945, a pergunta que eu sempre faço para vocês é: o que você tem na sua casa que é de 1945? Tá? Eu descobri ontem, olha que interessante, que existe uma medicação, eu vou ter que mudar minha frase, que existe uma medicação que é desde 1945, é a Ritalina. Você sabia disso? É a única medicação que durou todo esse tempo e o Milwaukee está junto com ela, só que a Ritalina, pelos estudos, funciona e o Milwaukee não funciona. Essa é a grande diferença. Mas não tem nada na ciência quase, olha, eu já mudei minha frase, que é a mesma coisa desde 1945. Então, assim, tem baixa evidência, baixa adesão, ninguém hoje, em 2024, ninguém quer usar esse colete, aparece na roupa, não faz as correções adequadas e ainda pode piorar o paciente. Então, assim, olha que negócio. Precisou de um ensaio clínico aleatorizado, multicêntrico, publicado numa revista de alto impacto, para mudar a forma que o mundo usava colete. Tá? Só para vocês terem uma noção, foi publicado na The New England Journal of Medicine. O maior fator de impacto de uma revista de fisioterapia é nota 6. A The New England é 93. Então, publicar lá, o que acontece? Muda a forma que o mundo trata. E aí, parou de usar o colete que vinha até o pescoço e começou a usar os coletes chamados OTLSO, ou Boston, etc. E lá eles viram que você pode evitar a progressão da escoliose em 75% usando colete. A partir de 2013,
todo mundo deveria começar a indicar o uso do colete, tá? E aí hoje a gente já tem revisões sistemáticas mostrando isso, com o da Cochrane. Hoje a gente já tem evidências mostrando o que é o maior fator para você ter uma melhora do colete. E a primeira é, o colete precisa ter uma boa correção, o colete precisa corrigir bem. E aí o que a gente fez? Foi aprender a fazer colete. Todo mundo fazia o colete de um jeito, a gente foi aprender a fazer um melhor colete. O que a gente fez? Foi aprender lá na França, lá utilizar um software, e aí a gente fez de uma maneira diferente de todo mundo. A gente faz uma avaliação clínica bem definida, ao invés do paciente usar, olha só como que era feito o molde do colete, desse jeito. Ainda é feito no Brasil, eu peguei isso da internet, tá, gente? Só para vocês terem uma noção, essa é a diferença. Você prefere que seu filho, para tomar a medida, faça isso com gesso, ou você prefere usar um scanner? O que gera mais valor no seu paciente? Tá? Nós estamos falando de valor, você não falou que você quer vender mais o seu trabalho? Você acha que quem que vale mais? Qual colete pode custar a mesma coisa? Fazendo um na mão, tá? Tudo bem, você fala assim, mas sapato italiano é feito na mão e é bom. Mas quantos sapatos italianos o cara faz? O cara que é bom, certo? Concorda? Agora sim, a gente faz por mês mais de 70, 80 coletes todos os meses. Como é que eu faço isso na mão? Tá? Então, num software... Não foi? Vamos lá. Vamos ver se... Vamos ver se vai de novo. Travou. Esse foi. Acho que esse vídeo não foi, não. Não tem problema, é a mesma coisa. Olha lá, ó. Ou a gente tem o molde do paciente dessa maneira, eu mostro pro pai e falo assim, ó. O nosso colete vai ser feito assim, ó. Utilizando a topografia do corpo do seu filho. Ao invés de engessar ele, a gente faz aqui. Daí, com isso, o que eu faço? Escolho o melhor design para ele. Para cada tipo de curva, a gente desenvolveu baseado numa classificação que o mundo inteiro usa, que é a do LEN, que a gente fez isso, utilizamos isso. Vemos o plano sagital, a flexibilidade da curva. Mas o que a gente faz de diferente? A gente faz isso aqui, ó. A gente faz 100% na tecnologia. Então, ao invés do artesão fazer isso na mão, tá? Como é que você sabe onde está a curva do paciente exatamente? Na mão. A gente aqui, ó, tem o raio-x, que eu tenho muito mais precisão. E aí eu consigo fazer um colete com maior correção, que as evidências me mostram. Eu consigo fazer com que o colete discreto na roupa. O que é discreto na roupa? É igual ao quê? Igual a adesão. Quanto mais o paciente usa, as evidências já me falam. Tem que usar mais de 18 horas para funcionar. O adolescente vai usar melhor, porque vai esconder na roupa. Terceiro ponto, ele é confortável, ele não machuca, porque é feito ali exatamente para o corpo dela. E aí, ao invés de fazer assim na mão, ó, é na mão, tá, gente? Aquele gesso lá enche de gesso e o cara esculpe na mão. É desse jeito que faz o colete. A gente tem uma máquina que em 30 minutos ela faz ali a impressão, entre aspas, do colete. Ela esculpe o corpo do paciente. Tá, você fala assim, mas nem todo mundo pode ter isso. Não, hoje pode ser nosso parceiro, não precisa ter a fábrica, igual eu tive. Mas para eu ter a fábrica, eu comecei lá, ó, daquela salinha. Tá, gente? Mas assim, tendo o foco, o pilar em quê? Precisamos fazer diferente. Né? Um dos pilares da nossa empresa é o quê? Tecnologia. Primeiro pilar, ciência. Segundo pilar, tecnologia. E o terceiro eu vou contar depois. Tá? E aí a gente tem um colete mais discreto. De acordo, a gente faz ele com várias da cor que o paciente tem, e ali eu consigo ter uma correção melhor. E aí o que as evidências falam? O médico ainda fala, mas o que é bom é colete. Na minha revisão sistemática do doutorado, fala o seguinte, que tanto a curto prazo quanto a longo prazo, exercício de fisioterapia mais colete é melhor do que só o colete. A ciência está ali para nos embasar. Tá? E aí a gente também publicou um estudo, que é o primeiro estudo prospectivo randomizado nosso, numa revista chamada Medicina, com fator de impacto de 3, que a gente viu o efeito do colete a curto prazo, a longo prazo, tanto para a curva, quanto para o equilíbrio, quanto para a marcha. E aí a gente viu aqui, ó, que o colete pode melhorar ali, ó, 5 graus dos pacientes em média, tá? Depois de 6 meses de tratamento. Então, que o colete S4D pode melhorar a curva e também pode melhorar o equilíbrio, a marcha, ali que isso pode ajudar o paciente. Tá?
E na cirurgia? Pô, então tá, 40, 45 graus é cirúrgico lá, o guideline dos médicos estão falando isso. Daí chega um paciente assim pra gente com uma curva grave. Curva grave, vai direto para cirurgia? Será? Olha só, que tal colocar colete nesse paciente? Mas, Rodrigo, é da sua cabeça? Não. Hoje a gente tem revisão sistemática com meta-análise, lembra que o Léo Costa falou? Revisão sistemática com meta-análise, com 7 estudos que falam o seguinte, mesmo com curva que era cirúrgica, mais de 40 graus, o que eles estão tentando fazer no mundo? Usar colete. E aí? Ó, de todos esses pacientes, 38,8% melhoram mais que 5 graus, 25% mantiveram e só 35% pioraram. Então, dos 100% que operariam, talvez só 35% operem. Por quê? Temos uma fisioterapia melhor, temos um colete melhor, consequentemente eu vou ter menos cirurgia. Isso falando em custo de final de tratamento, imagina o que é seu filho passar por uma cirurgia, tá? E aí, ó, olha lá o que é uma cirurgia, tá? E aí ainda tem casos de curvas que era totalmente assim, ó. Esse menino chegou para mim com 70 graus, que é uma curva extremamente grave, só que ele ia esperar o convênio médico para poder operar. Enquanto isso, ele falou, não vou deixar minha filha sem tratamento, vamos pôr o colete. E aí, surpreendentemente, até para mim, tá? É difícil você ter casos assim que topem um tratamento. Ele passou de 70 graus para 40 graus. E basicamente nós tiramos ele da cirurgia, tá? Então, assim, hoje a gente tem lá mais de 30 mil, quem dera, 3 mil pacientes nos nossos institutos, nas nossas sedes. Nós temos sedes em São Paulo, em Campinas, em Salvador, no Rio. E temos mais de 20 parceiros hoje comerciais no Brasil todo que fazem o nosso colete. Então, eu mando o scanner para ele, ele escaneia, manda os dados com raio-x para mim, eu produzo o colete, mando para ele lá e ele entrega o colete na cidade dele. Tá? Então, hoje a gente já tem um modelo de negócio. E aí, cada vez mais, aquilo que me chamava de charlatão, todo mundo, e até os meus concorrentes, que eu fico feliz, e até os meus alunos, hoje muita gente tem resultado. Tá? Hoje é normal você ver uma curva melhorar com um tratamento mais específico. E aí, eu acho que os casos mais emblemáticos, eu gosto de contar, né? Essa é uma paciente que chegou para mim aqui ó, com 51 graus, para o médico passou em 3, lá em Florianópolis, 3 casos cirúrgicos, só esqueceram de perguntar o que ela fazia. Tá? Ela é bailarina do balé de Nova York. Imagina você operar. Ninguém perguntou o que ela fazia da vida, qual era o sonho da vida dela. Ninguém perguntou o que ela queria para a vida dela. Tá? Imagina operar essa coluna, você acha que ela vai fazer isso? Tá? E aí, com ela, aconteceu a mesma coisa. Tá? A gente conseguiu ter uma mudança absurda ali no tratamento dela, tirando ela da cirurgia e continuando o sonho da vida dela. Então é um caminho longo, é desafiador, a gente tem que começar a querer fazer diferente desde sempre. E só que assim, o que eu vou falar para vocês? Prática baseada em... Olha o nome do simpósio aqui, né? Prática baseada em evidências. Prática baseada em evidências é muito importante, gente. Só que o terceiro pilar aqui da minha aula é isso, ó. Mas não é tudo, tá? Para mim, você só trabalhar em prática baseada em evidências não é tudo, tá? Existe uma coisa que é muito fundamental, que é você fazer realmente um tratamento focado no seu paciente. Por exemplo, qual o tratamento do seu dia a dia que você conta para o paciente assim, olha, se você não tratar a sua filha, ela pode piorar 9 graus no ano. Se você usar o colete, 75% dessas pacientes vão evitar essa progressão, ou seja, você dá um número para ela de chance. Você tem de 3 pacientes nossos não operam, não vai piorar. Então, você dá número para o seu paciente. Olha lá, ó, você mostra para o seu paciente quais são as chances reais dele melhorar. Isso faz o quê? Seu paciente terá adesão ao seu tratamento. Não adianta você só fazer um bom trabalho, mas se você não convencer ele que o que você faz é um bom trabalho. Tá? Com número é mais fácil de convencer. Outra coisa, a gente deixa o nosso tratamento humanizado. A gente faz o nosso ambiente ser diferente do que é o outro. Então, assim, o nosso paciente ganha um calendário, que é uma campanha de conscientização com os desenhos mais votados, e a história do paciente vai para o calendário, todo ano tem. E aí ele marca para mim se ele fez o exercício todo dia, porque o exercício de fisioterapia específico tem que fazer todo dia em casa. Ele marca que ele faz todo dia para mim. A gente mostra para ele que se ele não usar o colete mais de 20 horas, o colete não vai funcionar. Então, ele marca para mim quanto que ele usa o colete, tá? A gente tenta deixar o nosso ambiente assim, ó, mais humanizado. Tem um urso que veste colete. Quando o paciente fez 6 meses de tratamento e
deu o seu melhor ali naquele tratamento, ele ganha um ursinho, com um coletinho, com uma cartinha falando para ele que nós vamos... Que não é fácil, gente. Não é fácil usar colete. Seu filho usar colete não é fácil. Fazer exercício todo dia não é fácil. Quem aqui fez exercício hoje, sábado de manhã, antes de vir para cá? Ninguém. 0%. Não é fácil, tá? Mas a gente precisa entender e apoiar e colaborar e fazer estratégias para que esse paciente consiga aderir mais. Então, lembre no que eu falei. Não adianta você ter a melhor evidência, ter o melhor exercício, se o paciente não fizer, se ele não aderir, se você não for acolhedora, tá? Se você não fizer o seu paciente realmente acreditar naquilo que faz. E aí, a gente tem fotos assim na nossa clínica, acho que faz ter toda a diferença e falar assim, nós estamos no caminho certo, tá? Esse era o meu recado. Lembrem-se que você tem que fazer diferente. Tem um foco na PBE, mas tem um foco na tecnologia, tem um foco num atendimento mais acolhedor. Tudo isso vai fazer você vender mais e ser um profissional diferente, tá bom? Muito obrigado pela atenção de todos vocês.